Boa noite, meu Brasil, e a todos sem exceção. Essa aula de hoje é para todas as pessoas da comunicação social, ou seja, comunicadores, jornalista, radialista, repórter, locutores, e para todas as pessoas que gostam de ouvir rádio, assistir televisão e que gostam de estar por dentro das coisas. Lembrando bem que essa aula eu não estou direcionando em direta para ninguém. Mas a aula de hoje vai ser o artigo 2 do Código de Ética do jornalista brasileiro, o inciso 5. Por que eu estou falando isso? Eu vou falar um pouco do que é o jornalista sensacionalista. Para você que é um jornalista e é sensacionalista, mudar esse teu jeito. Para você que vai ser um comunicador um dia, mudar, já entrar ciente que o sensacionalismo não vai te levar a nada. E para você, telespectador, abrir a mente num detalhe. Nem tudo que vem com excesso, com exagero da imprensa, você acredita. Tem verdades, mas nem sempre tudo é verdade. Antes de nós começar as aulas, eu vou tirar aqui a gravata aqui, só um instante. Tá bagunçado? Se der grafista, não, né? Então vamos lá. Artigo 2 do Código de Ética do Jornalista Brasileiro diz assim: a obstrução direta ou indireta, a livre divulgação da informação, a aplicação de censura e a indução à autocensura são delitos contra a sociedade. Já vou te explicar. Primeiro lugar, o que significa censura? Ação ou efeito de censurar. Análise feita por censor de trabalhos artísticos informativos com base em critérios morais ou políticos, para julgar a conveniência de sua liberação exibida a público, publicação ou divulgação. E o que é autocensura? Aplicar por alguém seus próprios comportamentos, suas palavras e seus escritos e etc. Bom, por que eu falei do significado de obstrução direta e indireta e da censura e da indução à autocensura, que são crimes contra a sociedade? Entenda bem, comunicador. Quando o comunicador ele tem um comportamento de usar a liberação de expressão que ele tem, a liberação verbal que ele tem, ou seja, censurando, como falou aqui, ó, aplicar o seu próprio comportamento, suas palavras e etc. Autocensura. Quando o jornalista ele aplica a matéria jornalística, seja ela ali transmitida ao vivo, seja através de um repórter numa reportagem, seja através de um radialista por uma rádio ou por escrito. Quando ele o quê? Ele bota o comportamento dele nas palavras e o seu próprio ali, que a pessoa seu comportamento e suas palavras e seus escritos. Por quê? Porque tá sendo conveniente pro jornalista. Ou seja, quando o jornalista faz isso, ele se torna um jornalista sensacionalista. Porque é aquele comunicador que ele tem o que? Ele tem o hábito de se comunicar, ele tem o hábito de escrever, ou seja, o seu próprio comportamento, mas não o que o Código de Ética de Jornalista manda fazer, que a informação tem que ser precisa e correta. Então, quando o jornalista faz isso, é como foi falado aqui, se torna um crime, são delitos contra a sociedade. Por isso que eu te falei, nem tudo que a imprensa falar você acredita. Tem coisa que a imprensa fala que é verdade, tem coisa que a imprensa fala que não é verdade, tem coisa que a imprensa censura ou autocensura, ou ela comete indução à autocensura ou à censura. Por que eu tô falando isso pra vocês? Quando você vê uma imagem, quando você vê uma reportagem, ou seja, de um repórter, de um jornalista ouvir na rádio, um radialista, um comunicador, um locutor, ele falando aquilo das palavras do comportamento dele. Tem jornalista que o comportamento dele é o quê? É censurar e fazer autocensura. Como é que eu quero explicar isso? É exagerando na informação, é fazendo tempestade no copo d'água. Eu vou dar algum exemplo aqui para você entender, amigo telespectador.
Vamos dar um exemplo. Tem uma reportagem que o cara dirigiu embriagado, ele tá cometendo um crime de trânsito sim. Aí a polícia, o Detran, ou a PRF, enfim, ou a polícia militar, ou a civil, enfim, botou a mão nesse elemento que estava dirigindo embriagado. O cara já foi conduzido à delegacia, foi feito tomada todas as medidas cabíveis, já foi encaminhada a causa do cara para a justiça. Aí vai o jornalista, vai o radialista, vai o repórter que tem um comportamento sensacionalista. Como assim? O comportamento das palavras dele. Aí ele escreve do jeito dele. Bandido, meliante, safado. Aí começa a extrapolar numa simples coisa. O cara muitas vezes dirigiu embriagado, o cara não bateu em nenhum carro, não atropelou ninguém, o exemplo que eu tô usando. Mas o jornalista faz isso o fim do mundo. Vai mofar na cadeia, vai perder a carteira, que você é um bandido de pior espécie. Esse é o jornalista que tem um comportamento de censura e de autocensura. E que ele comete um delito contra a sociedade. Por quê? Porque a sociedade, o telespectador que está assistindo, muitas vezes tudo que ele ouve do comunicador, ele vai acreditar. Por quê? Porque a imprensa tá falando, a TV tá mostrando, a rádio tá se expressando ali. Muitas vezes o comunicador do locutor da rádio tá trazendo a notícia, o radialista também. Aí tem gente que acredita nisso tudo. Entendeu? Por que eu tô falando isso pra vocês? Quando você vê uma reportagem que você vê que o jornalista tá fazendo muito show, muita encenação, não são todos. Quando eu falo jornalista, eu me refiro a todos comunicador. Radialista, repórter, locutor de rádio, radialista, quem vai fazer um comercial de uma publicidade, um apresentador de um programa policial, eu vou falar para vocês. Pesquisa fontes, além da TV, procura fontes mais seguras, procura se apurar melhor do caso, procura ter 100% de certeza. Por quê? Porque tem jornalista que tem um comportamento de autocensura. Censura, como eu falei aqui. Ele fala o que ele acha. Ou seja, ele escreve as palavras dele. Todo mundo tem direito de falar o que quiser. Jornalista tem que trazer a informação, tem que se comunicar. Agora, a partir do momento que comete um crime, um delito contra a sociedade, ou seja, quer trazer uma informação errada, ou extrapolando, exagerado, o que vai acontecer? Ele está tirando dele. Porque o papel do comunicador é trazer a informação sem diminuir, sem acrescentar. E o jornalista que ele é censurador. Análise feita por censor, que é a censura de trabalhos artísticos, informativos, com base em critérios morais ou políticos, para julgar a conveniência de sua liberação à exibição pública, publicação ou divulgação. Ou seja, o jornalista ele tem liberação para trazer a informação, para falar o que ele quer, mas é conveniente ele julgar alguém, ou seja, fazer uma exibição pública com julgamento no caso de alguém. Muitas vezes o jornalista ele não tem nem certeza da informação, não tem nem, não procurou, vamos supor, uma matéria jornalística de um crime mesmo contra alguém. Já viu que tem jornalista que ele tem liberação para exibir a público ali? Ou seja, é conveniente para ele julgar. Como se ele falar, isso é um bandido, isso é um assassino. Mas eu te falo, tem certeza? Já conversou com o delegado que está responsável pelo caso? Entendeu? Já apurou o que de fato aconteceu numa situação? O jornalista censurador, ou seja, que age com censurador, desculpa, ele é desse jeito. Ele aproveita da oportunidade que ele tem para julgar. Ele aproveita da oportunidade que ele tem da exibição pública para falar o que ele pensa. O jornalista ele pode falar o que ele pensa, o radialista, qualquer comunicador tem que falar o que pensa mesmo, mas com uma condição: que não cometa delito contra a sociedade, que não aumente e nem diminua a informação com que de fato ela aconteceu,
E outro detalhe, que não julga ninguém. Porque tem jornalista que ele quer tomar o papel de juiz. Como assim? Você vê que tem jornalista que ele pega uns casos assim, fulano de tal vai mofar na cadeia, fulano de tal vai passar anos na cadeia. Jornalista tem que trazer a informação. O jornalista censurador, desculpe, e antes de ser censurador, é aquele justamente assim, que ele muitas vezes ele é um simples jornalista, ele quer fazer o papel do juiz. Ou seja, esse cara vai ficar anos preso, vai morrer. O jornalista tem que trazer a informação. Quem vai falar se o cara vai ficar preso, se estava certo ou errado pelo crime que ele cometeu, se um político está sendo investigado, tem político que está sendo investigado de um crime, aí o jornalista já fala, vagabundo, safado, jornalista sensacionalista, jornalista censurador, jornalista que comete crime, como fala aqui, delito contra a sociedade, por estar trazendo a informação errada e denigrindo a imagem de alguém. Por quê? Porque ele só pode falar que o político é bandido quando foi julgado, foi provado, teve o trânsito julgado, a justiça provou, a Polícia Federal, que aquele político cometeu um crime de fato. Aí o jornalista pode afirmar. Agora, ele não pode afirmar o cara sendo suspeito. Mas tem jornalista que quer julgar, ou seja, jornalista traz a informação. Quem julga é juiz. Quem julga é justiça, Ministério Público, Poder Judiciário, a estrutura jurídica. E para concluir, sensacionalismo. Uso ou efeito de assuntos sensacionais, capaz de causar um impacto, de chocar a opinião pública, sem que haja qualquer preocupação com a veracidade. Já viu que tem comunicador, jornalista, radialista, repórter, ou seja, locutor de rádio, radialista, que eles trazem uma informação assim que causa um impacto para a sociedade. Vou dar um exemplo aqui. O cara está sendo suspeito de um crime de estupro. Aí a polícia aí vai lá, a imprensa bota a cara do cara na TV ou na rádio. É Jack, é maníaco, é tarado. Ou seja, o jornalista faz aquele show. Mas quando vai sair as provas, o cara talvez cometeu o crime, mas não foi esse. Porque da mesma forma que tem cara que é acusado desse tipo de crime que ele de fato cometeu, mas tem cara também que a imprensa bota a cara do cara no ar, o cara é um inocente. Quando vai apurar os fatos, ou seja, o jornalista, o locutor, o radialista, o repórter já chocou a sociedade. Entendeu? Já causou um impacto na opinião pública. Mas quando vai ver, o cara foi acusado de um crime que ele não era. Sabe onde é que eu quero chegar? Sem que haja qualquer preocupação com a veracidade do fato. Resumindo, a imprensa ela tem o poder de duas coisas. Ela pode fazer alguém feliz, porque a imagem da pessoa que vai a público, mas a imprensa também pode desgraçar a vida de um inocente. Desculpa a expressão. Então por que eu estou falando isso para vocês? Quando você vê jornalista que dá muito show, radialista como ninguém, gente, não acredita em tudo. Você ouve, absorve o que é bom, mas procura fontes também mais seguras para ver se tudo aquilo procede. Esse é o primeiro passo. Segundo, que eu quero deixar para vocês aqui. Gente, lembre, quando a televisão falar alguma coisa, lembra disso. Só pode afirmar que alguém é inocente ou é culpado, ou é do bem ou é do mal quando tem prova. E lembra aí, jornalista não é juiz. Jornalista ele tem que trazer a informação, o repórter tem que falar o que acontece. Quem pode dar algum parecer melhor é um delegado que está num caso. Se for político é a Polícia Federal que está num caso. Se for já acontecer julgamento, é a justiça, a estrutura jurídica que já está no caso. Agora, quando o jornalista antecipa as coisas, fala do jeito dele, faz show, sensacionalismo, se espernia, faz escândalo, gente, não acredito. Resumindo, a informação ela tem que ser nem com mais nem com menos, tem que ser precisa e correta. E no artigo 2º do Código de Ética do Jornalista Brasileiro, no inciso 2, foi a aula de hoje. Para complicar e para completar, devendo ser denunciada a comissão de ética competente, garantido o sigilo do denunciante. Então, quando você é uma pessoa que ouve, que assiste e vê a informação que ela não é verdadeira ou não tem certeza que é verdadeira, você denuncia para a comissão de ética do jornalista. Ou seja,
O teu sigilo é garantido, é tipo uma denúncia anônima, e o jornalista vai ser punido dentro das medidas cabíveis do Código de Ética do jornalista brasileiro. Quer trazer a informação séria, precisa, mas sem censura, sem anticensura e sem sensacionalismo, que a censura e a anticensura ela se engloba no sensacionalismo. Essa foi a aula de hoje. Acredite no que é provado, nem tudo que se fala, acredite. Não acredite em quem faz show teatro demais. Acredite no que é provado de fato, seja na televisão, na rádio, enfim, etc e etc. Valeu, Brasil. Tchau, tchau.